Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade e também finalizando o nosso conteúdo sobre o gênero entrevista jornalística escrita, tá? Então, o livro de produção de texto de vocês, ele pede isso, tá? Ele tá pedindo, ele trabalha bastante, tá fixando bastante este gênero, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade e encerrando falando sobre este texto aqui. Seria Erich von Däniken um astronauta? Então, eu vou ler para vocês os exercícios e estar reforçando mais algo sobre entrevista, que é algo que vocês já estão por dentro aí. Então, página 15. Seria Erich von Däniken um astronauta? Se você tem interesse em ufologia, prepare-se para saborear a entrevista com Erich von. Então, eu vou começar fazendo a leitura de uma parte aqui e vocês vão dar continuidade aí. Seria Erich von Däniken um astronauta? Lala Barreto, consultora da revista UFO. As conversas que todos do grupo tiveram com Erich von Däniken foram animadas e marcadas pela espontaneidade e simplicidade. Mas um bate-papo que tive com ele resultou em algo mais. Uma entrevista que logo teremos a oportunidade de publicar na íntegra. Enquanto isso, apresento aos leitores da revista UFO a parte inédita das informações dele, quando respondeu a uma pergunta minha se considerava um contatado. Inesperadamente, ele respondeu com a informação que afirmou nunca ter dado a nenhum jornalista antes, e nem publicou em lugar algum. Então, vocês terminem de fazer aí a entrevista, e o exercício número 1 fala assim: em grupos, leiam e comentem a entrevista feita por Lala Barreto com Erich von Däniken para a revista UFO. Então, você vai ler individualmente e vai analisar aí e vai responder qual é o tema da entrevista. Então, qual que é o tema dessa entrevista aí, tá bom? Exercício número 2. Qual é a função de uma entrevista como essa feita pelo escritor, com o escritor Erich von? Então, qual que é a função aí, né, dessa entrevista feita com o escritor Erich von Däniken? Então, qual que é a função? Exercício número 3. Observe 4 das 6 perguntas feitas por von Däniken. Qual delas é um desdobramento da resposta dada para a pergunta? Então, quais são? Então, nós temos aí 4 alternativas, vocês vão marcar quais delas é um desdobramento, tá? Né? Relacionado à pergunta quais são? É como se fosse uma continuação aí da pergunta. Exercício número 4. Relacione os trechos da parte introdutória da entrevista aos elementos que a compõem de acordo com a legenda. Então, nós temos aqui, nós temos 6 elementos, tá bom? E vocês vão relacionar de acordo com as partes das entrevistas aí. Então, nós temos aqui A, objetivo da entrevista, B, menção à pessoa entrevistada, C, isca para atrair a atenção do leitor, D, resumo da entrevista, E, elemento para despertar a curiosidade do leitor, F, diferencial da entrevista. Então, nós temos aqui partes, né, que é praticamente, né, fatos que são relacionados realmente a uma entrevista, né, que foca, que chama atenção. Então, o objetivo da entrevista, nós temos a menção à pessoa entrevistada. Então, tudo isso são partes, características, né, de uma entrevista que vai fazer com que chame a atenção, né, do leitor aí. Então, isca para atrair a atenção do leitor, resumo da entrevista, elemento para despertar a curiosidade do leitor, diferencial da entrevista. Então, tudo isso são eixos, né, que vai fazer parte da estrutura de uma entrevista aí, ok? Então, nós temos aí também 6 elementos aí abaixo, né, relacionados ao texto, em que vai colocar cada estrutura dessa aí apresentada acima, né, referente a cada parte do texto. Então, você vai ler e colocar cada alternativa aí referente a cada parte do texto aí. Exercício número 5. Que relação o título da entrevista estabelece com o entrevistado? Então, que relação aí é estabelecida entre, né, o entrevistador e o entrevistado aí? Entre o título da entrevista e o entrevistado. Então, qual que é essa relação aí? Exercício número 6. A afirmação do entrevistado. É possível, não excluo essa possibilidade, mas talvez por essa razão, por outra razão.
responde a que parte da primeira pergunta da entrevistadora. Então, essa resposta dele responde a que parte da primeira pergunta aí da entrevistadora. Exercício número 7. Como você viu anteriormente, muitas vezes a resposta do entrevistado da abertura dá uma pergunta do entrevistador. Que parte da resposta de Eric Von desencadeou a segunda pergunta? Então, geralmente quando você faz uma pergunta, dentro daquela resposta gera uma outra pergunta. É como se fosse uma curiosidade que você queira saber relacionada àquela resposta. Então, dentro de uma pergunta se desencadeia outra resposta, outra pergunta. Então, que outra pergunta foi desencadeada aí, tá? Então, prosseguindo aí. Exercício número 8. Quais são as inspirações de Eric von Däniken para escrever sobre ufologia? Então, em que ele se inspira para escrever sobre ufologia? Você vai responder aí. Exercício número 9. Eric von Däniken utiliza um critério para escolher as informações a serem divulgadas aos jornalistas. Que informações são essas aí? Então, você vai anotar aí quais são esses critérios que ele utiliza para escolher essas informações aí. Exercício número 10. Na apresentação, a entrevistadora afirma: apresenta aos leitores da revista UFO a parte inédita das afirmações dele. Qual é, afinal, a parte inédita da entrevista? Então, qual que é a parte inédita dessas entrevistas? No exercício anterior, nós comentamos, então você já deve ter uma noção aí de qual que é a parte inédita dessa entrevista. O exercício número 11 não precisa fazer, tá bom? O exercício número 12 está pedindo aqui. Agora é a sua vez. Você vai fazer uma entrevista questionando uma pessoa ou mais sobre esse tema. Para isso, elabore 3 ou 4 perguntas e deixe-as registradas no espaço abaixo. Então, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, que você conheça, que vai saber falar sobre este assunto, ou, como eu já disse em outros momentos, você pode estar fazendo uma entrevista imaginária. Então, você vai fazer 2 ou 3 perguntas, 3 ou 4 perguntas, e vai deixá-las, essas perguntas aqui, neste papelzinho amarelo aqui, tá bom, do livro, e vai deixar suas perguntas, e no caderno de redação você irá produzir a sua entrevista, colocando a data da aula de hoje, ok? E produzindo aí a sua entrevista relacionada, a este tema polêmico, sobre UFO, sobre extraterrestres, tá bom? Então, nós temos como dica aí: defina as pessoas que você entrevistará, professores, alunos de outras turmas, parentes, amigos e vizinhos. Então, no caso aí, para que não haja esse contato com outras pessoas, você vai entrevistar alguém da sua própria casa, ou como já afirmei, falei, uma entrevista imaginária aí. Elabore as questões para suas entrevistas. Lembre-se de que perguntas devem ser abertas, ou seja, de maneira que o entrevistado não responda apenas sim ou não. Então, são perguntas em que ele vai explanar a sua fala aí. Então, não seja só sim, não. Então, ele vai ter a possibilidade de explanar. Então, você faça perguntas que ele explane a sua resposta aí. 3. Anote as respostas do entrevistado a cada pergunta. Lembre-se de que uma resposta pode dar margem a uma pergunta que não havia sido prevista. Então, como eu já disse, uma resposta, ela pode desencadear uma outra pergunta aí. Então, caso você está fazendo a entrevista, você pode estar anotando aí tudo isso que você essa entrevista, se você estiver fazendo com alguém. Caso seja imaginário, você mesmo desenvolverá aí como ela vai ocorrer. E vai fazer essas anotações para depois você colocar no papel a escrita já própria, para que você possa tirar a foto e mandar aí para mim, tá bom? Transcreva as perguntas e as respostas, edite e corrija o texto, fazendo retextualização das respostas orais para o registro escrito. Então, você vai apenas transcrever aí, se você, caso haja necessidade, faça essa releitura para que, caso haja ter que fazer alguma correção aí na sua escrita e caso haja algum erro ortográfico aí, tá bom? Então, o exercício número 13 não precisa fazer, então nós encerramos aí no exercício número
é 12, tá bom? Número 11 também não precisa fazer, então encerramos no exercício número 12, tá? Não se esqueçam, tá bom? De estar colocando as fotinhas, tá bom? Tá? Das atividades respondidas por vocês. E nos próximos vídeos está sendo feita a correção dos exercícios.